Olá! Se tem um assunto que eu acho que eu posso dizer que é o assunto da minha vida, é o conhecimento do Senhor. Sobre a gente conhecer e buscar mesmo se aprofundar nas escrituras para a gente saber quem Deus é. Mas eu acho que isso nunca se tornou tão crucial como nos últimos dias, como nesses últimos dias. E eu queria deixar uma palavra do meu coração para você, com muito temor e com muita revolta no meu coração, porque isso não é mais uma opção para nós. Nunca foi, na verdade, uma opção, mas eu acho que algumas pessoas podiam interpretar que era uma opção. Mas isso é vital para sua existência enquanto filho de Deus aqui nessa terra, porque não tem como você se manter sóbrio, são e firme se você não tiver o conhecimento do Senhor. E por que eu tô falando isso? Eu tô lendo as cartas, né? As últimas cartas no Novo Testamento, e eu tava lendo Judas. E Judas, meu querido amigo, parceiro, falou de coisas que estavam já no meu coração, que eu estava percebendo, e eu queria compartilhar com você. Lá em Judas só tem um capítulo de Judas, né? E no versículo 3, ele fala assim: Amados, embora planejasse escrever-lhes com todo o empenho sobre a salvação que compartilhamos, entendo agora que devo escrever a respeito de outro assunto e insistir que defendam a fé que de uma vez por todas foi confiada ao povo santo. Pois alguns indivíduos perversos se infiltraram em seu meio sem serem notados, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. A condenação de tais pessoas foi registrada há muito tempo, pois negaram Jesus Cristo, nosso único, soberano e Senhor. E no versículo 8 fala o seguinte: da mesma forma, essas pessoas, afirmando ter autoridade com base em sonhos, vivem de modo imoral, desprezam a autoridade e zombam dos seres sobrenaturais. No versículo 10 fala: tais indivíduos, porém, zombam de coisas que não entendem. Como criaturas irracionais, agem segundo os seus instintos, desse modo provocam a própria destruição. E por último, no versículo 16 fala: são murmuradores e descontentes, que vivem apenas para satisfazer os próprios desejos, contam vantagem em alta voz e bajulam outros para conseguir o que querem. Esse texto ele está relacionado também a outras passagens, tanto em 2 Pedro como em 2 Timóteo, que Paulo fala, baseados no próprio ensinamento de Jesus, fala que haveriam de se levantar falsos mestres que pregariam uma mensagem contrária à verdadeira mensagem do Evangelho. E são pessoas que afirmavam que não havia ressurreição, que Jesus ele não era o Cristo, enfim. Mas o que eu quero focar é sobre essas pessoas que seguem os próprios desejos e seguem os próprios instintos e seguem os seus instintos naturais e racionais e caem no engano, e não apenas caem no engano, mas eles levam outras pessoas para cair no engano junto com eles. E você entende qual é o perigo? Não sei se você conseguiu perceber essa semelhança recorrente, assim, que falava, seguiam os próprios desejos, seguiam as suas próprias paixões. E eles estavam afirmando que a graça permitia você viver um estilo de vida leviano, um estilo de vida imoral, um estilo de vida que você pudesse fazer o que quiser. E isso não está acontecendo no dia de hoje, minha gente. Não é isso que a gente mais vê nesses dias, mensagens que querem tornar o evangelho mais palatável para que as pessoas que não desejam abrir mão de si mesmas possam pregar o evangelho. Eu postei recentemente no meu Instagram sobre o cristianismo cultural, que hoje tá na moda você ser crente, tá na moda você dizer que é cristão, você ir na igreja, você postar foto que tá na ceia, em comunhão com seus irmãos, mas você vive um estilo de vida totalmente diferente daquilo que você prega. E isso é muito perigoso. Por quê? Porque Jesus mesmo fala que nós conhecemos uma árvore pelos seus frutos. Você pode dizer que é uma macieira, você pode dizer que é uma bananeira, mas se você for uma figueira, os seus frutos vão ser uma figueira. Por mais que você fale que é uma macieira, se os seus frutos se os seus frutos são de uma figueira, então não adianta nada do que você fala, porque se os seus frutos dizem que você é uma figueira, não importa se você fala que é outra coisa. E o evangelho é isso. Por isso que muitas pessoas, elas descredibilizam o evangelho, não por causa da mensagem em si, que é forte, que é verdadeira, não por causa da pessoa de Jesus Cristo, que a gente sabe quem ele é, nós sabemos os feitos que ele fez aqui na terra e quem ele é, porque ele está vivo.
Mas as pessoas descredibilizam a mensagem do evangelho pela nossa conduta errada. E essa conduta errada vem de uma mentalidade, de uma doutrina de que você pode levar a vida que você quiser seguindo a Jesus. A gente só colhe os benefícios de servir a Deus, mas na parte do carregue sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga, a gente não quer fazer. Então é muito fácil a gente ser levado, tanto porque isso é satisfatório para o nosso próprio ego e para a nossa carne, de poder fazer o que nós quisermos, de continuar vivendo a vida como nós levávamos antes de conhecer a Cristo, mas também porque a gente se deixa enganar pela falta do próprio conhecimento que a gente deveria ter. Então, a preguiça espiritual de nós não nos debruçarmos para entender as Escrituras, para buscar o conhecimento de Deus, nos faz susceptíveis a cair nesse engano. Então, qualquer pessoa que chegar para você e pregar uma mensagem diferente das boas novas, você vai aceitar, porque você não conhece a verdade. Então, você é levado por qualquer vento de doutrina. Você é levado por qualquer costume, usos e costumes que essas pessoas falam que é contrário às Escrituras. Mas como é que você vai saber que é contrário às Escrituras se você não conhece as Escrituras? Então, o que eu quero trazer para você é a urgência e a necessidade de você pegar a sua Bíblia, abrir e ler. O conhecimento, a revelação que você precisa não está no pregador chique que tem 1 milhão de seguidores no Instagram, não está naquele canal, não está em qualquer outra pessoa que afirme que é um pregador do evangelho. Você tem que botar à prova, colocar à prova toda a profecia, toda a palavra que for proferida a partir desse livro aqui, das Escrituras. O caminho foi aberto, o véu foi rasgado, nós já temos tudo o que precisamos para uma vida de devoção. A palavra já fala sobre isso. Então, não existem mais desculpas para a gente dizer que o conhecimento não está disponível para nós, porque ele está. O problema é porque a gente não quer buscar. E isso é uma mensagem do Senhor para o nosso coração. A gente precisa conhecer o Senhor. A gente precisa conhecer as Escrituras. Porque senão a gente vai naufragar na nossa fé por conta desses falsos profetas, desses falsos ensinos. E o Senhor precisa de filhos e filhas que estejam conscientes da sua identidade e da necessidade de entender as Escrituras. A palavra fala em Judas mesmo que esses homens, eles são como pastores que só se preocupam consigo mesmos, com nuvens que passam sobre a terra sem dar chuva, como árvores no outono, duplamente mortas, porque não dão frutos e foram arrancadas pelas raízes. Essas pessoas são perigosas, esses ensinos são perigosos. O Senhor, ele é fiel para nos guardar de cair de todo mal, mas é nossa responsabilidade buscar o conhecimento na palavra que já está disponível. O Senhor, ele é tão poderoso que ele resolveu se revelar ao homem através das Escrituras. Nós temos um manual que nos guia e que nos mostra o que nós devemos fazer, quem nós somos nele, quem ele é. Então, não existem desculpas e é urgente, imprescindível e vital que você desligue o seu Instagram dessas pessoas que você assiste, desses falsos ensinos que você vê nessas páginas de fofoca gospel e abra a sua Bíblia. Isso é um recado para mim também, mas para todos nós, a gente precisa conhecer o Senhor. Amém? Eu amo você, por isso que eu tô gravando esse vídeo, porque isso não pode ficar só pra mim. A gente precisa conhecer o Senhor. Amém? E a gente vai caminhar e crescer no conhecimento de Deus até que Ele venha. Amém? Cheiro, um beijo, tchau.